Olá, amigas e amigos, aqui do nosso encontro semanal do canal Eros e Tana, do seu canal de psicanálise. Né? Estamos de volta com a nova gravação. Demorei um pouquinho para gravar esses dias, porque estava com algumas atividades correndo e fiquei meio sem tempo, né? Mas agora vou fazer, né? Aí o intervalo ficou um pouco maior, tá? Bom, hoje eu quero discutir um pouco, né, uma questão que me foi posta no final de semana passado por um primo que se comunicou comigo por WhatsApp, trocamos algumas mensagens no WhatsApp, e ele estava curioso com a informação que ele tinha visto nas redes sociais e também nos meios de comunicação a despeito de algumas questões em torno de é, as pessoas falarem sobre coisas que possam ser, em algum momento, inconvenientes para as atividades que eles desenvolvem, né? Então ele me fazia uma pergunta mais ou menos assim: Flávio, o que, é que você acha de um político que está à frente de um executivo, né? E traz um assunto embaraçoso que pode ter problemas para o governo dele, mas ao mesmo tempo um assunto reconhecidamente de grande importância, né? Que teve peso naquele lugar onde ele governa, naquele país onde ele governa, ou no lugar onde ele governa, no estado, enfim, né? Mas um assunto que foi meio deixado para lá, né? Ou por conveniências políticas deixado para lá, né? Então ele me perguntava se o que, é que ele achava disso, a gente poder falar dessas histórias, retomar essas histórias e se isso não atrapalharia o ato governamental desse político. Não é? Bom, eu falei para ele que é muito importante que a gente fale das nossas histórias, em todas as circunstâncias, tanto no sentido social, das coletividades, das comunidades, dos acontecimentos políticos e sociais que são mobilizadores, mas que às vezes pela delicadeza do tema deixado um pouco de lado para que o exercício da governança não seja atrapalhado, não é? Mas é um assunto que vai ficar lá ruminando, trazendo problemas. E do mesmo modo, eu falava para ele como é importante também a gente falar das nossas próprias histórias individualmente. Não é? E esse vídeo é exatamente para dizer sobre isso. A importância de falarmos de nossas histórias. Sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Tá? É sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês aqui. Bom, mas antes, fazer aquele velho pedido, né? Dar um like, se vocês gostam do vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais, peço que vocês se inscrevam, se possível, estimule a se inscrever, porque isso tudo ajuda o canal e ampliar seu espectro de atenção e de o YouTube poder perceber ali um interesse social e divulgar para mais pessoas, tá? Bom, então vamos para o nosso tema. A importância da gente falar da história é fundamental, né? Em quaisquer circunstância onde ela se vê. Aliás, aqui no Brasil, e era uma coisa que eu lembrava para ele, a gente tem um problema muito delicado, que é postergar temas complexos, temas difíceis. Né? Como se a gente fizesse uma evitação. Por exemplo, para você governar um país, enfim, o Brasil, né? Você teria que deixar alguns temas de lado, porque isso melindraria as articulações políticas. A gente sabe que objetivamente isso pode acontecer, não é? Mas ao mesmo tempo, deixar para lá, essa cultura do deixar para lá, não é? Ela é, a meu ver, muito problemática, porque ela traz, particularmente se esses temas forem temas traumáticos, temas que digam muito da realidade daquela sociedade, da realidade daquele país. Trazendo aqui para o Brasil, da nossa realidade, nós sabemos que nós temos um monte de esqueletos guardados nos armários de temas que foram deixados para lá.
E o resultado não foi bom, né? O resultado não foi bom, porque não falar significa não agir, não atuar, não produzir meios que a gente possa elaborar sobre esses temas. E, consequentemente, essa história que fica ali guardada, não falada, não elaborada, ela é uma história que vai ficar ruminando como uma sombra, é um fantasma na sociedade. Existe na estrutura humana, seja das nossas vidas individuais, seja das nossas vidas coletivas, um elemento chamado fantasma, que a psicanálise designou por fantasma. Não é aquelas coisas das assombrações, mal-assombras que a gente costuma associar quando a gente fala desse tema. Embora tenha uma dimensão que às vezes possa nos assustar muito, né? Esses fantasmas, na realidade, são processos psíquicos, né? E podemos dizer psíquicos e sociais, que eles são, digamos assim, das questões fundamentais e constitutivas de nossas histórias. Reiterando, histórias individuais e histórias coletivas. Né? São, por exemplo, os processos originários nossos, que têm uma dimensão traumática. Por que traumática? Porque representam um corte, ou seja, tem um ponto de relevância nas nossas vidas. Né? E pode mudar histórias de uma sociedade, como pode mudar histórias dos indivíduos. Essas coisas, elas têm uma dimensão muito forte nas nossas vidas, porque elas podem emular, por exemplo, sintomas nossos. Os nossos sintomas, eles estão constituídos também em razão dos nossos fantasmas, assim como os nossos desejos. Não é? Então, os ideais de uma sociedade também emulam os nossos fantasmas, invocam eles, trazem à tona. De maneira que, se você não tem uma elaboração sobre isso, se você não se depara com essas questões, quando elas se convertem em mal-estar, né? Quando você se depara com a dimensão objetal do fantasma, o objeto lá, um objeto real, ou seja, quando você se choca com o real, né? Diante dessas histórias, quando ela vem à tona, nas nossas vidas individuais, nas nossas vidas sociais, então o resultado pode ser que traga imensas desvantagens, imenso mal-estar, né? Porque eles vão, aquilo que é não falado, não discutido, não refletido, não pensado, não compreendido extensivamente, não elaborado, eles podem retornar como sintomas. E como tal, como sintomas, sabemos os problemas que isso pode incidir sobre as nossas vidas. Sabemos como isso pode levar a uma corrosão das nossas vidas, né? E de uma vida social, de uma vida nacional. Né? O Brasil, repito, tem muitos esqueletos, porque aqui no Brasil tem uma cultura do deixa para lá. Não vamos mexer nisso, esse tema é muito delicado. Para a gente compor, por exemplo, alianças políticas, a gente vai se aliar com pessoas que de algum modo tiveram envolvimentos, né? Grupos políticos que tiveram algum envolvimento em algumas situações, e à medida que a gente mexe nisso aí, isso pode trazer rupturas. É possível, são riscos reais, mas é preciso também que a gente faça uma mensuração dos riscos reais, porque não tratar dessas coisas, não elaborar sobre isso, não falar sobre isso, traz riscos efetivos, riscos reais para as nossas vidas. E a nossa história também deixa muito claro, a nossa história nacional brasileira deixa muito claro como isso incidiu. Por exemplo, não termos tido, eu já falei algumas vezes com vocês aqui, não termos tido uma compreensão, uma elaboração razoável, né, de um processo traumático na história do Brasil, que é uma dimensão fundadora da organização social, econômica e política do Brasil, que foi, por exemplo, a escravidão, gerou algo muito complicado, que é o empobrecimento, o alijamento, a exclusão dessas populações, não é? Porque, de um modo geral, nós não compreendemos, não é? O fato de que era preciso não apenas garantir o fim da escravidão, mas garantir, assegurar que essas pessoas tivessem uma inclusão social, que elas tivessem toda a reparação histórica, não é? Dos acontecimentos pretéritos. De gerações, não é? Aqueles que morreram na escravidão, que sofreram a escravidão, aqueles que infelizmente não
poderão ser mais ressarcidos. Mas as gerações que adviram deles, né? E essas sim, né? Elas são também tributárias dessas dívidas que nós temos, não é? Então, do mesmo modo as nossas vidas. Quando a gente guarda problemas, quando a gente silencia sobre problemas, quando a gente emudece sobre problemas, né, essa coisa vira uma espécie de uma bolha, né, um coágulo que fica ali, coagindo a vida da gente, ruminando a vida da gente. E ele vai se fazendo, muitas vezes, por diversos mecanismos que o sintoma se organiza, fazendo conversões. Às vezes a gente não sabe que um sofrimento orgânico, né, possa ser ocasionado, desencadeado por esses fantasmas, né, que são essas sombras, né, são esses elementos que estão na base das nossas histórias, constitutivas das nossas histórias, e que retornam dessa maneira. De modo que poder falar, seja no exercício da política, no exercício da discussão histórica social, né? Assim como nas nossas vidas individuais, no exercício de uma análise, de uma psicoterapia, onde a gente possa tratar essas coisas, é essencial, é fundamental para que as nossas vidas ganhem uma qualidade de vida e a gente possa detectar meios razoáveis, simbólicos e reais de caminhos que seja mais razoável, não só para as nossas vidas, mas pela nossa vida na relação com o outro. Não é? Porque não tratar disso perturba individualmente a nós e perturba a cadeia de relações que a gente constitui. Do mesmo modo, é uma questão quando tem a dimensão nacional. É isso, amigas e amigos, um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo.